paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você, ou você que está chegando agora ao nosso canal, é muito bem-vindo também. Nesta oportunidade, irmãos, estaremos estudando a lição de número 5, a lição de número 5 aqui da classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nós estamos estudando, neste terceiro trimestre de 2024, a revista que tem como tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lembrando aos irmãos que nós temos aqui no nosso canal uma playlist chamada Ruth e Esther, porque depois dessa lição nós passaremos a estudar aqui o livro de Esther, por isso o nome da nossa playlist, Ruth e Esther, onde os irmãos podem estar encontrando as 4 aulas anteriores a essa, ao qual nós já estudamos aqui, amém? Nós temos, irmãos, para a lição de número 5, o seguinte tema: o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então aqui nós estaremos estudando agora como se deu ali, como foi todo o processo para que este casamento viesse a estar acontecendo. Nós temos como textuário para a nossa lição de hoje palavras ali de Boaz dizendo, a Ruth: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aqui, irmãos, esse texto lá em Ruth, capítulo 3, versículo de número 11. E ainda, sobre este tema aqui, esse texto, por que nós entendemos que Boaz ele tipifica Cristo? Porque lá em Lucas, uma dos nossos pensamentos aqui, Lucas capítulo 8, no versículo de número 50, quando Jesus Cristo fala ali a Jairo a respeito da filha dele, ele também usa essa expressão, não temas, crê somente e ela será salva. Então esse não temas, no sentido aqui de sempre estar ajudando, de sempre ter uma palavra ali posterior a esse não temas, de eu sou contigo, eu te ajudo. E nós vamos ver lá na conclusão da nossa lição de hoje que a história de Ruth, ela é uma história de redenção. E o que significa redenção? Vamos estar aí trazendo aos irmãos lá na conclusão da nossa lição de hoje, que já começou aqui na nossa videoaula. A verdade prática, ela vem dizendo assim, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Primeiro, sobre mulher virtuosa, olha o que Provérbios capítulo 31, no verso 10, nós podemos estar lendo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede aos rubis. E aí, ainda neste contexto de mulher virtuosa, a retórica também é verdadeira. Provérbios capítulo 12, no verso 4, diz assim, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos, ou seja, câncer, Então, que possamos, irmãos, ter sempre a história de vida de Ruth, para nós como um norte, para nós alcançarmos a gloriosa cidade celestial, Aqui, logicamente, o texto está trazendo aqui sobre as qualificações, de uma mulher virtuosa, mas vamos aplicar aqui ao ser humano, de uma maneira geral. Ainda podemos trazer aqui como comentário o caráter, essa palavra caráter. Mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e disposição. Uma síntese, um conceito simples, rápido sobre caráter. Caráter é aquilo, que compõe as qualidades, do ser humano, principalmente quando acha que não tem ninguém olhando, O que você está fazendo, o que você faz, o que você vê, o que você fala quando você acha que não tem nenhum, outra pessoa olhando, Isso define, o caráter, que é o conjunto de qualidades ou, de defeitos, nesse contexto de uma pessoa. Caminhando aqui então para a nossa leitura bíblica em classe,
Temos Ruth capítulo 3, versículo 8 ao 10, e depois Ruth capítulo 4, versículo de número 11. Como de costume aqui, sempre nós trazemos a leitura da leitura bíblica em classe para enfatizar. Porém, irmãos, muitos dos textos aqui, muitos dos versículos, eles compõem a lição, então fica uma coisa muito repetitiva. Por isso, estarei fazendo menção, né, durante a lição de hoje, que tem 3 objetivos específicos para nós estarmos estudando. O primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E o terceiro, relacionar a remissão, olha de novo essa palavra remissão, que eu citei aos irmãos agorinha de pouco, da linhagem de Davi com a história de Ruth. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje, entender o quê? Que através, irmãos, de coisas aparentemente simples e sem importância, é onde muitas vezes brota a bênção do Senhor, como foi o caso aqui, da história de Ruth, né, e a linhagem, a descendência de Jesus Cristo. Deus usou uma crise de uma família para fazer a manutenção de um plano definido desde a fundação do mundo. Que plano, irmãos? Deus, ele fez o plano, né? Jesus Cristo, ele executou o plano, e o Espírito Santo de Deus continua convencendo deste plano. Que plano? O plano da salvação, o passaporte nosso para a vida eterna, né? Caminhando agora então para a nossa parte de introdução, fique preparado aí, porque nós temos várias referências bíblicas para estar citando aqui durante a lição, e interessante você estar anotando, né, tomando aí nota dessas referências bíblicas. A lição de hoje, ela tem como palavra-chave remissão. Remissão, como disse aos irmãos, fique comigo, vou trazer aí pelo menos uns 2 significados de remissão, segundo o nosso dicionário, lá na conclusão da nossa lição de hoje, que tem como introdução. O livro de Ruth, irmãos, ele começa com fome e com mortes, mas termina com 2 grandes celebrações. Quais celebrações? A primeira, o casamento de Boaz com Ruth, e uma segunda, um segundo item, uma segunda característica desse livro que nós podemos trazer aqui aos irmãos, o nascimento de Obed. E na aula passada nós falamos aos irmãos, né? Nasce Obed de Boaz e Ruth, depois de Obed nasce Jessé, né? E de Jessé nasce quem? Davi, né? O rei Davi. Então, nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. O que parecia estar tudo perdido ali, naquela situação de Noemi, que só para os irmãos recordarem, acabaram de perder ali, perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos, aí uma nora, né, ela deu a opção de escolha, resolve voltar, e a outra nora ali acompanha ela, e ela mesma fala, né, para trocar o nome dela de Noemi, né, para chamar de Mara, que ela estava ali numa amargura total ali. Nós entendemos, né, nós estudamos esse contexto aí na lição passada. Os irmãos podem estar indo lá e dando uma recordadinha. Nós temos 3 tópicos para estar estudando na lição de hoje. O primeiro tópico, ele tem como tema o compromisso de Boaz com Ruth. Acho interessante que na lição passada, né, tinha um subtópico lá, o homem Boaz, né? E aí trouxe as características ali, valente, corajoso e tal, mas a primeira palavra ali, né, é o homem, né? E nós vamos ver nesse contexto aqui do casamento, até alguns versículos, né, que fala, né, só para adiantar aqui aos irmãos, né, deixará o homem, né, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. Nós vamos entrar neste conceito também durante a lição de hoje. Então, o compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro subtópico, no lugar da bênção. Isso aqui é muito forte, irmãos. Nós temos que estar, né, no lugar, né, da bênção. E onde é o lugar da bênção? O lugar da nossa bênção é nós estarmos no centro da vontade do nosso Deus, né? Os irmãos, para que os irmãos entendam esse contexto. Então, aqui, Ruth teve oportunidades fora de casa,
mas não se aventurou por parte alguma. Isso lá em Ruth capítulo 3, no versículo de número 10, diz assim, ó, e disse ele, né, bendita sejas tu do Senhor, Boaz dizendo, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então ela teve oportunidades. E aqui, irmãos, é bom destacar três situações, né, que não voltam. Três situações: palavra falada, né, flecha lançada e o que? Oportunidade perdida. Né? Pode ser que venha outra oportunidade, mas aquela ali deixou passar, perdeu. E nesse contexto aqui de Ruth, aqui, ela teve outras oportunidades, mas ela preferiu o quê? Obedecer o que a sua sogra havia falado para ela, que nós vamos estar estudando também no decorrer da nossa lição de hoje. Ó. Sua lealdade, sujeição, fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Então, ela teve sim outras oportunidades, porém, ela não saiu para se aventurar. E aí a revista ainda continua dizendo aqui, ó, o casamento, irmãos, aí no caso, né, a vontade de Noemi de vê-la casada novamente, o autor da revista, ele faz uma consideração aqui, né, sobre casamento. Ó. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, no verso 18. Ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, é um projeto, é uma instituição divina, criada por Deus. Também podemos estar lendo aqui, ó, Hebreus capítulo 13, no verso de número 4, um texto muito conhecido, mas que se aplica a esse contexto aqui, ó, de casamento. Ó. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém? Então, para nós caminharmos aqui para o segundo subtópico, temos como tema a iniciativa de Noemi. Aqui, irmãos, nós estaremos estudando aqui o que? Que Noemi, ela teve a iniciativa, né, depois ali da conversa com a sua sogra, de estar ali querendo, né, ser remida. E esse tem que ser o nosso desejo espiritualmente falando. Temos que buscar em Jesus Cristo a nossa remissão. Olha o que o autor da revista coloca aqui para nós estarmos meditando. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Qual a oportunidade? Do que nós estamos falando aqui? Ó? Os cereais eram colhidos e levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Então, Noemi, sabendo desta situação, ela vai, conversa com Ruth e fala, ó, tá aí a sua oportunidade. E ainda, irmão, o que acontece naquele contexto ali? Ruth, ela segue o plano de Noemi, né, de esperar, ó, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe cobrir, né, de descobrir, melhor dizendo, os pés, deitar-se discretamente, e Boaz ia saber o que fazer. O que Boaz ia saber o que fazer? Ó? Ele ia estender a capa, por quê? Porque era um sinal de compromisso de casamento, conforme Ruth, capítulo 3, no versículo de número 9. Se ele tivesse essa atitude, ele estava falando assim, olha, eu te aceito como minha esposa, eu aceito ser o seu remidor. Olha lá o que diz Ruth, capítulo 3, no verso 9. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Noemi já havia contado ali o plano para Ruth. E Ruth teve a iniciativa de falar, olha, você é quem pode me ajudar. E nós temos que ter, irmão, a humildade de pedir ajuda. Quando precisamos, quando estamos necessitados, não digo só ajuda espiritual, porque essa oração tem que ser diária, né? A nossa petição para com Deus tem que ser diária, mas eu digo assim, temos que ter a humildade para que, primeiro, queremos
É termos a humildade para querermos ser remidos, queremos ser ajudados. E segunda a situação, temos que ter a humildade para quê? Para poder pedir ajuda para aqueles que podem estar ali, nos ajudando. Resumindo aqui esse segundo subtópico, temos que tomar a iniciativa para tomar posse da nossa bênção. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando, né, ao seu coração neste momento. O terceiro subtópico, ele vem dizendo assim, ó, respeitando o processo. Olha de novo o verbo no gerúndio, ando, indo, uma ação que está acontecendo, né? Ó, respeitando o processo. Ruth deveria banhar-se, olha o processo. Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth, capítulo 3, no versículo de número 3, diz assim, ó, Noemi falando para ela: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, lá onde Boaz ia estar ali, como nós citamos lá no começo, lá, a estratégia lá. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Aqui, irmãos, é bem interessante, né? Uma palavrinha só para nós podermos refletir a respeito de casamento, a respeito de relacionamento, né? Poxa, como é gostoso, né? Você chegar em casa, sua esposa está ali quando possível, né? Quando não está no trabalho, mas está ali te esperando, de banho tomado, com uma roupa bonita, perfumada, né, irmãos? Isso aqui faz parte de um bom relacionamento, né? Talvez você também de sua parte deve o quê? Rasgar ali um elogio quando esse tipo de situação aqui, né, ele vier a acontecer, né, a pessoa, a esposa faz, né, essa preparativa toda aí, e aí a pessoa, o outro chega, o maridão chega e nem nota, né? Não, irmãos, temos que ter esse trato, ter esse feeling no nosso casamento. Ainda podemos trazer neste terceiro subtópico aqui, ó, Boaz realmente entendeu. Por quê? Porque ele fez o quê? Ó? Ele foi lá, né? Perguntou ali para ela quem ela era e acabou ali estendendo a capa. Ó. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Ou seja, havia um na frente ali. Ó. Então era preciso aguardar, respeitando o quê? O processo. E a gente está falando, né? Tanto, né, de processo, e qual é o conceito, qual a definição de processo? Ó? Um processo pode ser definido por uma atividade ou um grupo de atividades que são estruturadas de modo que após a sua finalização seja entregue um produto ou um serviço, ou seja, um resultado. Né? Então podemos dizer que todo processo possui uma entrada, uma transformação e uma saída. Olha que interessante, eu trabalho, né, com processo, né, no meu dia a dia. Então, achei interessante trazer aqui aos irmãos, né, o conceito, né, de processo, né, uma atividade ou um grupo de atividade que inclui ali uma entrada, transformação, né, do que você está fazendo ali e uma saída. E onde é entregue o quê? Um resultado, onde é entregue um produto, onde é entregue um serviço. Nesse caso aqui, olha só, depois desse processo, qual foi ali a bênção, né, na vida de Ruth ali e consequentemente também na vida da sua sogra Noemi. Então, para encerrarmos esse terceiro subtópico, ó, mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Eu costumo dizer que Deus, ele tem a bênção para a nossa vida. Ele nos dá a bênção. Temos que ter a iniciativa, como falamos aqui, para estar ali tomando posse da nossa bênção. É bem verdade que Deuteronômio capítulo de número 28 diz que se nós estivermos ali no centro, né, do 1 ao 13 ali, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, na obediência de Deus, nós não precisamos correr atrás de bênção. As bênçãos nos alcançarão. Em um outro contexto só para ficar claro aqui, ela estava no lugar certo, né, estava ouvindo o conselho certo e fez a coisa certa. Como referência, podemos trazer, ó, Provérbios capítulo 20, verso 21, que diz assim, ó, a herança que no princípio é adquirida às pressas
no fim não será abençoado. Provérbios também vai dizer, né, que as bênçãos do Senhor são que enriquece e que não acrescenta dores. Também podemos trazer uma referência de Salmos 27, no verso 14, que diz assim, ó: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um processo, né? Existe um processo nesse meio do caminho. Nós não estamos passando por um processo aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como resumo deste primeiro tópico, temos o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Às vezes nós pedimos para Deus mudar o processo e Deus está usando o processo para nos mudar, hein? Casamento entre Boaz e Ruth é o nosso tópico de número 2, que tem aqui também os seus 3 subtópicos. O primeiro, concluindo de novo o verbo no gerúndio, o negócio, ando, indo, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor. Só que para lembrar aqui aos irmãos, né, o nome Boaz significa rapidez e força. Já o nome Ruth significa o quê? Amiga e companheira. Então, houve uma união aqui de rapidez com companheirismo, né? Se os irmãos estão entendendo aqui o trocadilho. Porém, irmãos, olha só, havia um obstáculo. Que obstáculo que havia? Existia ali um remidor mais próximo, um chegado mais próximo. E aí, o que acontece aqui? Na nossa vida, no processo para nós chegarmos a alcançar a nossa bênção, muitas vezes surgirão obstáculos, né? Os dias maus, eles vêm para todos nós, mas o que vai fazer a diferença? Como nós encaramos esses dias maus. E olha aqui o que aconteceu aqui, irmãos, nesse processo aqui, ó. Ruth, né, ela sabia e falou ali, né, do plano de Noemi, que Boaz era o remidor. Então, agora, aí talvez, penso eu, que Ruth chegou e falou: olha, sogra, mas tem um problema aí, tem um obstáculo. E aí, olha o que Noemi vai e fala para ela, né, nesse contexto aqui, lá em Ruth capítulo 3, no verso de número 18, ó. Noemi diz para Ruth, ó: espera, minha filha, até que saibais como irá o caso, porque aquele homem, olha lá a palavra homem, né? Homem, Boaz era homem, né? E hoje, irmãos, vamos falar assim, respeitando aqui, nesse contexto todo, nesse pacote todo, tá meio complicado, né? Essa questão aí de ser homem, né? Como Davi fala para Salomão, né? Ser homem, olha só, esse homem, ó, não descansará até que conclua hoje este negócio. Olha o conselho, né, irmãos? Paulo vai dizer, né, 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Porém, né, a retórica, ela é o que nós temos que nos agarrar. As boas conversações também, elas vão o quê? Elas vão nos dar a direção para nós mantermos bons costumes, um bom ensinamento. E ainda podemos trazer aqui, ó, que o autor da revista pontua para a gente, ó: todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento, ou seja, união e vida conjugal. Olha lá, Gênesis capítulo 2, no versículo de número 24, irmãos, o que diz aqui, ó, a respeito de ser homem, ó: portanto deixará o homem. A palavra de Deus não diz deixará o menino, né? Ela diz assim, ó, tomara que os irmãos, creio em Deus, estão entendendo aqui o contexto, ó: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ainda, né, no domingo, né, anterior a essa gravação aqui, ouvi uma pregação, né, onde o pastor falou assim: a minha filha, ela se casou, e eu falei para o meu genro: não aceito devolução, né? Não, no contexto que ele estava pregando ali. Então, ó, deixará o homem, não o menino. Então a gente tem que pensar muito bem, porque
temos que ter sim a iniciativa, né, para formarmos família, mas com planejamento, com pensamento, com bons conselhos, por quê? Porque a vida conjugal, né, ela requer muitas renúncias, então nós temos que estar, né, mais preparados em Cristo para poder tomar esta decisão. Aí no caso aqui, desta vida conjugal, temos que ter atitude de ambos os lados, amor com responsabilidade, e também da parte do marido aqui, o que a Bíblia fala? Para o marido que ele honrar a mulher. Por quê? Porque a mulher, né, segundo a palavra do Senhor, Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, no verso 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A Bíblia vem dizendo que a mulher é o vaso mais fraco, mas ela não fala que o homem explicitamente, né, é o vaso mais forte. Há de ter ali, como o versículo fala, coabitando com elas com entendimento, né? Ambos os lados ali. Nossa, quanta coisa boa, né, irmãos? Nós poderíamos, né, trazer aqui aos irmãos, sem fugir do foco da aula, sobre esse casamento, né, esse termo aqui, essa palavra aqui muito forte, né, a união entre duas pessoas, né, e isso é o que? É uma instituição divina, como nós já trouxemos aqui aos irmãos. Caminhando para o subtópico de número 2, resgate e lei do levirato. Nós falamos dessas duas leis na lição anterior também, e agora vamos trazer aqui novamente esse contexto. Ruth capítulo 4, no versículo de número 1, diz assim, e Boaz subiu à porta. Isso faz parte do processo, que nós começamos a falar lá, do processo até Boaz chegar aqui a ser o remidor, porque havia um antes, E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado, ou seja, aquele que era mais chegado, ia passando. E lhe disse, disse-lhe, né? Fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou. E a revista vai trazer aqui que Boaz, né, ele chama 10 homens ali idôneos para servirem de testemunha naquele contexto todo ali. E o que eu acho interessante, uma pergunta que nos cabe agora. Irmão, será que já não era providência divina aquele primeiro remidor ao qual tinha direito ali está passando naquele momento? Será que Deus já não estava agindo ali naquela causa, naquela situação? Às vezes, irmãos, nós não sabemos, na maioria das vezes, nós não sabemos como Deus está agindo ou como Ele vai agir. Mas uma coisa é certa, Ele trabalha para aqueles que nele esperam e confiam, amém? Então aqui neste contexto aqui, por que resgate? A primeira coisa, ele teria que adquirir as terras, até aí ele topou. Só que aí Boaz continua falando, você vai ter que adquirir as terras e também casar com Ruth. Aí ele falou, opa, peraí, lá em Ruth capítulo 4, no verso 5, diz assim, porém Boaz, no dia em que porém Boaz, né, estava falando ali com aquele remidor, no dia em que tomares a terra, que é aqui a parte do resgate, da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aí ele falou, opa, peraí, eu vou investir nessa terra, e essa terra nem vai ter o meu nome, vai tá ligada ainda a Elimeleque, então não vai dar não. E aí, o que acontece ali? Nós vamos estar vendo agora no subtópico de número 3 ali, para que tivesse, né, validade aquilo ali, o tema do subtópico é o registro público. Como que se deu essa transferência do direito do resgate ali? Ela foi selada pelo outro remidor, pelo primeiro remidor, espero que esteja ficando claro aos irmãos, como? Descalçando o sapato e entregando ele a Boaz. Por quê? Era um costume daquela época, conforme Ruth capítulo 4, no versículo 7 e versículo 8, que diz assim, havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, que eu acabei de citar aos irmãos. Quanto à remissão, aí essa remissão aqui, também quero detalhar aos irmãos, né, esse conceito aqui de remissão, né, remissão com C cedilha, remissão com 2 S, mas só para nós terminarmos aqui o texto bíblico, quanto à remissão em permuta,
para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Verso de número 8. Ó. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então ali houve o registro público de que Boaz, agora sim, ele poderia ser o remidor de Ruth. E aí, irmãos, achei interessante uma explicação que me foi dada a respeito de remissão com C cedilha e remissão com 2 S. Existem as duas palavras na nossa língua portuguesa. Para que possamos entender, remissão com C cedilha é aquela que se dá por parte do ser humano, ou seja, uma liberação de pena, de ofensa, de dívida, de perdão, de quitação. E a remissão com 2 S é a remissão que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é perdão por compaixão, por misericórdia, sem nenhum ônus. Olha que interessante, irmãos. Remissão com C cedilha e remissão com 2 S. Ruth ali estava sendo remida, né? A remissão estava se dando ali pela palavra, né? Com C cedilha. Mal sabia ela que aquilo ali também fazia uma parte do plano do nosso Deus para que ela fosse remida, tivesse a sua remissão com 2 S. Amém? Então, irmãos, o resumo deste tópico de número 2 vai dizer assim, ó: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança pressupõe, né, que nesse contexto aqui de liderança, ó, pressupõe o que, né, de ambas as partes, a atitude, amor, responsável e honra para com a mulher, conforme nós já lemos lá em 1 de Pedro, né? Caminhando para o nosso tópico de número 3 e o encerramento da nossa lição de hoje, espero que esteja sendo bênção na vida dos irmãos, assim como na minha vida também o está. Diz assim o tópico de número 3, ó: a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Aqui nós vamos ter 2 subtópicos. O primeiro subtópico, ele vai falar lá do início da nossa aula, lembra? Quando nós falamos que o livro começa ali com morte, o livro começa ali com desgraça, começa com amargura, mas que termina com 2 grandes celebrações. Olha lá, primeiro o casamento, nós já falamos, e o nascimento agora de Obed. Então, para que possamos estar entendendo, ó, Ruth capítulo 4, no verso de número 13, a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, ó: assim tomou Boaz, lógico, depois do casamento, né? Depois de ser o remidor ali, ó. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Qual filho? Qual o nome deste filho? Obed. E aqui neste contexto aí, ó, foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. E olha o texto que diz em Ruth capítulo 4, no versículo de número 14. Ó. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui que quando você é abençoado por Deus, isso, irmãos, respinga, isso é aparente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque quando o nosso Deus, ele abre as comportas do céu para nos abençoar, o que acontece? As pessoas reconhecem a grandeza, o nome dele é exaltado. Por quê? Porque é notório, irmãos. A palavra do Senhor vem dizendo que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então agora, aquelas 2 mulheres que lá no início, quando estavam chegando na cidade, e ela mesma fala ali, no meu entendimento aqui, com uma mão na frente e outra atrás, porque haviam saído e agora estavam voltando ali, na visão delas, né, em desgraça, sem nada, né? Agora, o que o povo todo percebe ali, ó, e fala, Ruth capítulo 4, verso 14, e eu quero profetizar na sua vida: muitos verão as bênçãos do Senhor se fazerem na sua vida, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, porque olha só a felicidade de Noemi agora, com o netinho Obed nas mãos. Irmãos, eu vejo meus pais agindo de uma maneira com os netos hoje, né?
que muitas das vezes pela situação da vida ali não foi nos feito, né, daquela maneira. Então, olha o que Provérbios capítulo 17, no verso de número 6, vem dizendo para nosso regozijo na palavra do Senhor. A coroa dos velhos, né, a coroa dos velhos, vamos fazer um trocadilho, a coroa dos avós são os filhos dos filhos, ó, a coroa dos anciões, a coroa da terceira idade aqui, ó, são os filhos dos filhos, ou seja, os netos, e a glória dos filhos são seus pais. Olha que bênção, né, irmãos? Caminhando aqui para o nosso segundo subtópico, do tópico de número 3, vai ter como tema Boaz, um tipo de Cristo. Por que Boaz, um tipo de Cristo? Nós já trouxemos lá em Lucas capítulo 8, no verso 50, quando Jesus está tratando ali com Jairo, que ele usa lá a mesma expressão, né? Não temas, né? E Jesus fala ali, não temas, crê somente, né? Crê somente. E aqui já Boaz falando aqui também a Ruth, né? Ele fala, minha filha, não temas, né? E aí nesse contexto aqui, ó, o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. A Bíblia vai dizer que a esposa, né, que a mulher, ela ganha o marido em silêncio, né? Trazendo aqui para esse contexto, porque não foi só ali na aquisição, vamos falar assim, no ato do casamento. Renúncia, amor, pureza, submissão tem que fazer parte do relacionamento, né? Tem que fazer parte, como citamos aqui, da vida conjugal. E isso, irmãos, ó, ela, Ruth, representa o que? Tipifica um tipo de igreja. E Boaz, né, ao encontrar-se com ela ali, tipifica o que? Um tipo de Cristo, nosso Redentor. Texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, no verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda lá na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? E aí, irmãos, o resumo deste tópico de número 3, ele vem dizendo assim, ó, o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo, né, com a igreja. Caminhando para a nossa conclusão da lição de hoje, ó. A história de Ruth é uma história de redenção. E o que significa, irmãos, esta palavra? Já expliquei o termo remissão com C cedilha, remissão com 2 S e agora redenção. O que significa? Ajuda, proteção, né? Que livra da situação difícil e salvação, né? Lembra lá? Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano, o Espírito Santo continua convencendo o homem do plano. Que plano? O plano da redenção, o plano da salvação. Olha, uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Davi. Então, para encerrarmos a nossa lição de hoje, ó, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para iniciar o estudo, né, na lição 6, e o tema desta lição 6, o livro de Esther. Espero você lá, amém?